Bom dia, povo de Deus. Como é bom nos encontrarmos. E agora nós vamos concluir o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Quem iniciou este estudo no primeiro capítulo foi a professora Maria Marques. Logo depois, a professora Ana Cabral apresentou mais dois estudos e agora eu estou concluindo com o versículo 80. Que capítulo longo, não é? Mas o Evangelho de Lucas é um evangelho extenso, sim. É um evangelho porque ele detalha sobre acontecimentos da vida de Jesus. Ele tem 541 versículos que relatam a anunciação e o cântico de Zacarias e Maria, o nascimento de João Batista, a visita dos pastores e alguns fatos da infância de Jesus. Que bom, não é? Que Lucas pôde fazer uma grande pesquisa, pôde pesquisar com os apóstolos, com os discípulos, e ele escreveu este evangelho dirigido para um amigo, um amigo grego chamado Teófilo. Observe vocês, então, como esta leitura deste evangelho vai beneficiar a nossa classe. E nós vamos, assim, aprender bastante sobre os ensinamentos do Lucas, o amado médico Lucas. Mas eu gostaria de fazer para vocês uma pergunta de início. Você já recebeu uma boa notícia e não acreditou? Você já recebeu uma boa notícia e ficou duvidando? Sim, foi o que aconteceu com Zacarias. Ele duvidou dessa boa notícia, porque Zacarias era um sacerdote judeu e era marido de Isabel. Isabel, prima de Maria, e Maria seria a mãe de Jesus, não é? Mas eles eram um casal de idade bastante avançada, que não tiveram filhos, porque Isabel era estéril. Mas ambos eram pessoas justas e tementes a Deus. Encontra-se em Lucas 1, 57. Zacarias, ele realizava seus deveres sacerdotais no templo em Jerusalém, quando o anjo do Senhor chegou a ele e disse que a sua esposa, Isabel, ficaria grávida. Deu essa notícia para ele. E que o filho que nascesse deveria ser chamado João. Zacarias teve dificuldades de acreditar. Não só foi Zacarias, não é? Como também a própria Sara teve dificuldades. Maria ficou surpresa com a notícia e sempre o anjo dizia: para Deus nada é impossível. Então, por causa da dúvida que Zacarias teve, o anjo lhe disse que ele ficaria mudo até o momento do bebê nascer. Imaginem vocês que situação, né? Zacarias mudo ali e sabendo que o anjo tinha falado com ele, mas que tudo aconteceu como o anjo tinha dito. E foi assim que aconteceu. Finalmente o bebê nasce, depois de 8 dias, fazia parte da cultura do povo judeu, era realizar a circuncisão e denominar o nome do bebê. Foi quando as pessoas ali ao redor, os familiares e amigos, queriam colocar o nome do bebê Zacarias, o nome do pai. Mas aí foi quando aconteceu de colocar o nome de João. Em seguida, Zacarias orou e profetizou sobre o futuro do bebê. Então, João se tornaria, assim, o último profeta antes de Jesus Cristo. Ele teria o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. Imaginem tudo isso acontecendo após os 400 anos de silêncio da parte de Deus. Então, eu gostaria agora de ler aqui na Palavra de Deus o texto que se encontra em Lucas 1, de 57 a 66, que diz assim: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não,
porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhes abriu, e a língua se lhes soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os vizinhos. E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Eu gostaria, assim, de agora destacar algumas partes do texto. O texto é bem claro, mas eu gostaria de dizer para vocês como Deus agiu com misericórdia com Isabel e com o próprio Zacarias, concedendo um menino para eles. Como Deus foi misericordioso. E Deus tem sido misericordioso para com você, para comigo também. Precisamos reconhecer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, que não tem fim. Eu gostaria também de chamar a atenção que os familiares de Isabel e Zacarias foram para a casa deles. Os vizinhos também. Eles ficaram assim admirados. Como aconteceu isso? Eles queriam olhar, ver o milagre de Deus na vida de Isabel. E foram se alegrar com eles também. Eles, não sei se eles até estavam assim pensando, não é? Se Deus tinha feito esse milagre, para que seria este milagre? O que aconteceria a partir daí? E outra coisa também, eu gostaria de dizer que Isabel e Zacarias foram obedientes a Deus. Eles colocaram o nome da criança João, não segundo a cultura judaica, de colocar o nome de um parente, mas sim o nome que o Senhor Deus tinha determinado, João. Eu gostaria assim também de destacar que Zacarias, quando ele começou a falar, ele começou a louvar a Deus. Que seja este o nosso momento também, não é? Sempre quando a gente começar a falar, a gente louve a Deus. Louve sempre ao Senhor. E todos estavam ali, espalharam a notícia na aldeia e todos ficavam perguntando, imaginando o que esse menino vai ser. O que esse menino vai ser? E o evangelista coloca aqui, sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Nós possamos também ter certeza que a mão de Deus está em nossas vidas. A mão de Deus está com você nesta manhã. A mão de Deus está sobre a minha vida. E que eu possa reconhecer que Deus tem sido misericordioso para conosco em todos os momentos. Quem sabe, não é? Que a nossa classe possa voltar ao templo e possamos nos reunir e dar graças a Deus por essa bênção também. Eu gostaria então de continuar agora lendo o Cântico de Zacarias. Mas antes de ler o Cântico de Zacarias, eu gostaria de perguntar para você, você já teve uma dívida perdoada? Sim, já teve uma dívida perdoada? Como você reagiu? Nós vamos ver agora como é que Zacarias vai reagir, porque Deus perdoou a dívida do povo de Israel. O Ari Wisby, o comentarista bíblico, ele diz 4 coisas sobre o Cântico de Zacarias. Primeiro, que a porta da prisão é aberta. Segundo, que a batalha é vencida. Terceiro, o cancelamento de uma dívida. E quarto, o raiar de um novo dia. Lerei agora o Cântico de Zacarias, que se encontra do versículo 67 ao versículo 79, que diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos
e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, João, que seria chamado João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Este é o cântico de Zacarias. Eu gostaria, assim, então, de comentar com vocês, não é, que a porta da prisão é aberta, porque Jesus Cristo teve poder de nos redimir e pagou o preço de nossos pecados. Segundo, a batalha é vencida. Sim, o nosso inimigo é derrotado. Satanás é derrotado. E o povo de Deus é liberto. É liberto porque Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados, nos garantiu vida eterna. E Ele espera de nós santidade e serviço. O cancelamento de uma dívida é o terceiro, porque redimir significa cancelar ou desconsiderar uma dívida. Todos nós estávamos em dívida por causa dos nossos pecados. Jesus veio e pagou esta dívida por nós. E o quarto, o raiar de um novo dia. Agora toda escuridão vai ser acabada, toda escuridão vai ser extinguida, porque Jesus Cristo chegou, trouxe luz, vida e paz. Zacarias estava alegre por seu filho haver sido, seu filho foi escolhido, por haver sido escolhido para preparar o caminho para o Messias. Continuando agora, indo já para o versículo final, eu gostaria apenas de perguntar a você: você já teve uma promessa alcançada? E o que você fez? Zacarias, ele agradeceu a Deus, cantou um hino e prestou um culto. Agora a terceira parte diz assim, na Bíblia, no versículo 80, o menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Então, João viveu no deserto, se preparando fisicamente e espiritualmente. E João, quando viu Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para concluir, eu gostaria de ler aqui algumas meditações, algumas conclusões, a Bíblia da Escola Bíblica, que diz assim: primeiro, o Senhor escolhe servos justos e fiéis, para que sejam abençoados, que sirvam a Ele de maneira especial. Segundo, Deus pode ter planos maravilhosos para a nossa vida. Não devemos duvidar deles. Terceiro, para Deus não há limitações físicas ou biológicas que o impeçam de realizar os seus propósitos. Nunca se está velho demais para servir a Deus ou para receber dele um novo desafio. Peça ao Senhor qual o desafio que Ele quer para a sua vida, o que Deus quer fazer neste momento na sua vida e na vida da sua família. Quinto, precisamos ser gratos a Deus pelos milagres que Ele opera em nossa vida, pelos livramentos que Ele opera. Devemos ser sensíveis à presença do Senhor Jesus e à voz do Espírito Santo. Parar um pouquinho de falar, ouvir, escutar a voz do Senhor, o que Ele quer de nós. Isabel e Zacarias foram obedientes a Deus e colocaram o nome que o anjo determinou.
E o oitavo e último, as primeiras palavras de Zacarias foram de adoração ao Senhor, não pelo filho que recebera, mas pela salvação que Deus providenciara ao seu povo, as bênçãos espirituais concedidas e não as pessoais. Então Zacarias foi um fiel adorador a Deus. Ele adorou pela salvação que Deus daria ao seu povo. Que nós possamos ter essa atitude também de adorar o nosso Deus e de ouvir o que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe neste momento.